Terça-feira. Os gêmeos no espelho. As crianças acordaram cedo e com muita disposição. Paulo dormiu um pouco mais, pois para ele férias significavam justamente poder ficar na cama até mais tarde, com o prazer de saber que naquele dia não teria compromisso algum com o trabalho. Ainda mais havendo quem cuidasse das crianças. Clara, a camareira, que naquela altura já tinha se tornado uma espécie de babá da família, ajudou as crianças menores a se vestir. Os irmãos tomaram café da manhã na copa. Como ocorreria nos dias seguintes, o café foi a moda do interior. Café preto, leite, pão, manteiga, queijo, geleias, suco de laranja e frutas. Luísa, sempre muito sociável, comentou com Elisa, a cozinheira, que servia o café. Olha a bermuda que eu rasguei ontem na cerca. Alguém consertou. Foi minha irmã Madá que serziu durante a noite. Ficou novinha, não ficou? Falou Elisa. Ficou novinha, mas por que ela estava chorando? Quis saber Luísa. Ah, meu bem, aí vem o Tonho para levar vocês para passear a cavalo, disse Elisa, mudando de assunto. Na varanda os 3 cães quase derrubaram Fernando, de tanta festa que lhe fizeram. Francisco e Fernando andaram a cavalo a manhã inteira com Tonho, mas Rita e Luísa só deram uma voltinha e preferiram brincar no quintal, onde havia muitas coisas inteiramente novas para elas. Um forno de barro a lenha, em que Elisa estava assando pães e rosquinhas para o café da tarde, um laguinho com patos, gansos e marrecos, um cercado com cabritos e carneiros. Na varanda as meninas conheceram os 3 gatos da casa, Mitulim, Tico e Michim, que por timidez andaram escondidos no primeiro dia, mas que agora já se enroscavam nos pés das meninas, ronronando sonolentos, enquanto elas ajudavam Elisa a descascar espigas de milho verde. No almoço comeram lombo de porco recheado com linguiça, abobrinhas assadas, arroz, feijão, farofa de milho verde e mandioca frita, além de outros pratos e doces variados. Dona Santa perguntou se estavam gostando da comida da fazenda. Responderam que sim, e muito. Ela disse: aqui na fazenda comemos bastante carne de porco, feijão, milho e mandioca, é o costume caipira. O que é caipira? Quis saber Luísa, e o pai explicou, em tom professoral. Os caipiras eram os antigos habitantes do interior de São Paulo, que surgiram do cruzamento dos colonizadores portugueses com os indígenas, no tempo dos bandeirantes, e que tinham seus próprios costumes, seus meios de vida e suas crenças. A cultura caipira acabou se espalhando de São Paulo para estados vizinhos, e também teve algumas influências dos escravos negros. Os caipiras viviam na roça e cada família plantava e produzia quase tudo do que precisava para viver, até mesmo os tecidos que usavam, e vendiam só o pouco que sobrava. Falou o sociólogo, cochichou Francisco para Rita, zombando da profissão do pai, um respeitado pesquisador da modernização da sociedade brasileira. Luísa quis saber mais. Eles não faziam compras no supermercado? Não, naquele tempo o supermercado nem existia. Nas vendas da cidade, onde iam raramente, eles compravam pouquíssimas coisas, como o sal e o querosene usado nas lamparinas e lampiões. O querosene era também o combustível das bingas de Pederneira, as antecessoras dos isqueiros atuais. Vi uma binga dessas no museu, uma bem grandona, lembrou Francisco. Sentindo que todos estavam atentos à explicação, Paulo prosseguiu. A música sertaneja atual originou-se da antiga música caipira, a chamada moda de viola. São deles também festejos como a Folia de Reis, uma dança chamada catira ou cateretê, além das congadas. Ah, não posso me esquecer dos mutirões e das festas juninas. Vocês já não representaram o casamento caipira nas festas juninas da escola? Francisco já foi o noivo, disse Rita. É mesmo, confirmou Francisco. Vocês, que estão gostando da comida da fazenda, já sabem que muitas das receitas, como nos disse Dona Santa, são da culinária caipira, herança dos bandeirantes, completou Paulo. E tem o jeito característico de falar do interior paulista, pronunciando o R no lugar de ele. Assim, ó, sarta sordado marvado da carçada que lá vai porva, par. Arremedou Francisco, interrompendo o pai. E todos riram da imitação. Há muito de preconceito nessa brincadeira de imitar o falar caipira, vocês não acham? Mas a frase repetida por Francisco ressalta um dos valores do caipira, a valentia. Eram valentes, apesar de retraídos. Além disso, eram muito religiosos, tinham grande devoção pelos santos e pelas almas dos mortos, e cultivavam infindáveis histórias de assombrações. Vamos ouvir muitas dessas histórias de assombração por aqui, concordou Dona Santa,
sem esconder um sorriso enigmático. Depois do almoço, enquanto Paulo fazia a cesta, os meninos foram caçar passarinho com uma arapuca, tendo prometido solenemente a Dona Santa que, depois de mostrarem a todos os passarinhos apreendidos, eles os soltariam sem lhes causar nenhum mal. Levando um bornal preparado por Ana com rosquinhas, uma garrafa térmica de café com leite e canecas de ágata, subiram numa charrete puxada por Lampião, um cavalo velho e manso, devidamente guiada por Tonho, e foram em direção ao mato para a grande caçada. Não pegaram nada, mas voltaram muito excitados, dizendo que ouviram a onça miar quando entraram no mato para armar a arapuca. Logo ao chegar, juntaram-se as irmãs e foram direto à cozinha, onde contaram tudo a elas e a Elisa, que tinha se tornado uma espécie de confidente das crianças. Rita comentou: "Será que foi a onça que assustou os animais da fazenda ontem à noite?" "Que nada, acho que foi a mula sem cabeça", respondeu Elisa. "Credo, e aqui tem isso?" perguntou Fernando, amedrontado. "Fernando, não seja bobo", repreendeu Francisco, com a autoridade de irmão mais velho. "Vamos subir que papai já está chamando para a gente tomar banho." Como na véspera, após o jantar, foram para a saleta tomar café e conversar. Depois de fazer Paulo provar o licor de jabuticaba feito por ela mesma, receita da mãe, Dona Santa disse: "O senhor tem filhos maravilhosos, doutor Paulo. Nem todos têm a mesma sorte. Aliás, isso me faz lembrar a história de dois irmãos gêmeos, que eram muito diferentes, um bom e o outro mau. Gostariam de ouvir?" Paulo já estava desconfiado que a dona da casa os trazia ali na saleta de estar só para poder contar seus casos. Mas, como tinha gostado da história da figueira, não se opôs. "Claro, Dona Santa. Vá em frente." A dona da casa ajeitou-se na cadeira e olhou à sua volta, como se quisesse comprovar que os presentes estavam atentos às suas palavras. Paulo e as crianças olhavam com atenção para a velha senhora, todos queriam ouvir a história dos gêmeos. Nesse instante, Juvencio, o marido de Dona Santa, entrou na sala com sua palidez peculiar e interrompeu outra vez a conversa. Acenando com a cabeça um boa noite não pronunciado, logo se dirigiu à sua mulher. "Santina, preferia que você organizasse algum jogo mais apropriado para os nossos hóspedes, em vez de tomar seu tempo com essas suas histórias antiquadas de meter medo e assustar crianças." "Que nada, meu velho. São histórias eternas, nunca serão esquecidas. Vá repousar, Juvencio. Deixe que eu entretenho nossos amigos." O velho retirou-se com uma mesura e Dona Santa se desculpou. "Queiram perdoá-lo mais uma vez, por favor. Bem, eu ia lhes contar a história dos meninos gêmeos. Foi assim. Não faz muito tempo. Havia dois irmãos de nome Pedro. Um era chamado Pedro Paulo, o outro, Paulo Pedro. Eram gêmeos, idênticos em tudo, menos na alma. Estavam sempre juntos, vestidos igualzinho. Todos os confundiam, menos a mãe e o pai. Pedro Paulo era um menino bom, o preferido do pai. Paulo Pedro era um menino mau, o preferido da mãe. Eram bonitos, saudáveis, inteligentes. E muito unidos. Nunca se separavam. Se é mesmo verdade que neste nosso mundo, tudo tem seu lado bom e seu lado mau. Os gêmeos representavam a síntese perfeita. Pedro Paulo, o gêmeo bom, adorava os animais. Alimentava-os, dava-lhes carinho. Passava horas em sua companhia, dormia com o gato. Paulo Pedro, o gêmeo mau, tratava mal os bichinhos. Uma vez amarrou uma corda embebida em álcool no rabo do gato predileto do irmão, e botou fogo. O pai salvou o gato das chamas. O pai tinha que consertar as maldades do menino. A mãe dos gêmeos brigava com o marido, quando ele repreendia o filho, e o ameaçava com umas palmadas. A mãe sempre defendia o menino malvado. O pai premiava as boas ações do outro filho. Dava-lhe pequenos presentes, como um carrinho, uma bola, uma bala. Mas o agrado acabava como posse do outro. Paulo Pedro tirava do irmão suas coisas preferidas. E depois as abandonava ou jogava fora, quase sempre quebradas. Só pelo prazer de privar o irmão de seus pertences. Paulo Pedro também gostava de pequenos furtos. A mãe sempre defendia o filho, dizendo: "Mas ele só faz isso por brincadeira." Certa feita, a família foi passar uns dias numa fazenda. Dias de tortura para os pobres animais da roça. Mas quem caminha com o mal no mal tropeça e cai. Como costumavam dizer os antigos. Os meninos gostavam de brincar no paiol. Passavam horas lá.
Paulo Pedro não se contentou com a diversão. Queria a emoção mais forte, sabe-se lá. Numa tarde, estando ele e o irmão brincando lá dentro, Paulo Pedro pôs fogo no paiol. Que cena horrível, que correria, que desespero. Todos tentavam apagar o incêndio, com os meninos ainda presos no paiol em chamas. Algo dera errado no plano do irmãozinho malvado. Nem ele nem o irmão conseguiam escapar do paiol. O pai embebeu as roupas em água e entrou no meio do calor e da fumaça, procurando corajosamente os filhos gêmeos. Achou os 2 filhinhos presos num jiral, bem no alto, gritando por ele, pedindo socorro, sufocando. Para tirar os meninos do paiol que já ameaçava desabar, o pai tinha que subir e depois descer uma escada, trazendo os meninos do alto do jiral até o chão. Só podia carregar um de cada vez. Não se sabe se foi o acaso, ou se foi o coração do pai que escolheu. O primeiro a ser salvo foi Pedro Paulo. Pedro Paulo era o gêmeo de índole boa. O pai adorava o filho bom. Salvou o filho bom em primeiro lugar, para então voltar e resgatar o outro gêmeo. Não deu tempo. O telhado desabou e o fogo engoliu o menino. Seguiram-se dias tristíssimos de luto. O pai não se conformava com sua derrota pelo fogo, mas ele adorava o filhinho salvo, e se sentia feliz por ele. A mãe nunca mais foi a mesma mulher. Viveu o resto de sua vida com o marido, até morrerem bem velhinhos. Mas nunca mais lhe dirigiu a palavra, a não ser quando não tinha jeito. Nem um ano tinha se passado, e a vida tentava retomar seu percurso. Pedro Paulo sentia muita falta do irmão gêmeo. Parecia-lhe que tudo o que fazia não se completava, como se lhe faltasse uma metade. Eles eram tão iguais e tão diversos. Um dia Pedro Paulo olhou-se no espelho e notou alguma coisa esquisita. A imagem no espelho não era a dele. Era a mesma imagem, mas era diferente. Os gêmeos eram idênticos em tudo, menos na alma. A imagem no espelho era a de Paulo Pedro. E de repente Pedro Paulo deixou de ser ele mesmo, e deu lugar a seu irmão. Então sim, a figura de carne e a imagem no espelho se transformaram numa coisa só, corpo e imagem do menino mau. Desde aquele sinistro dia, fatos impensados começaram a acontecer. Havia momentos em que o pai sentia que o filho querido se comportava como se fosse o irmãozinho morto. Transformava-se num menino mau, com ruindade de alma. Suas brincadeiras benignas mudavam, dando lugar a artes de mau gosto, que ofendiam pessoas e animais. O pai estava muito preocupado. A mãe exultava. Sentia que seu filho tão querido estava de volta. Quando o menino fazia alguma coisa errada, a mãe defendia o filho, sem contudo se dirigir ao marido. Mas ele só faz isso por brincadeira. Passado algum tempo, o menino voltava a ser o anjo bom que o pai amava. E assim foi. O pai passou a vigiar o menino. Sabia que alguma coisa estava errada. Acabou presenciando a cena do espelho. Viu os gêmeos no espelho. Assistiu à troca. Compreendeu. O pai amava o menino bom. Não se sabe se foi o coração do pai que escolheu. Como não se sabe se ele teria outra escolha. Nunca mais permitiria que a imagem virtual do menino morto, o gêmeo mau, se apossasse do corpo real do menino vivo, o gêmeo bom, para libertar para sempre o irmão bom do irmão mau. O pai quebrou o espelho em 1000 pedaços. Nossa, essa foi de arrepiar, comentou Fernando, grudado no pai. É uma história triste mas bem interessante, disse Paulo. No fundo todos temos um lado bom e um lado mau, não é verdade? Difícil saber quando termina um e começa o outro. Nossa cultura ocidental separa o bem do mal como se fossem 2 compartimentos estanques e opostos, mas em outras culturas essa separação rígida não existe. O bem e o mal são considerados faces da mesma moeda. E quem diz o que é bom e o que é mal? Perguntou Rita. Os valores sociais, que são próprios de cada sociedade e cada época. No dia a dia das pessoas, são os valores sociais que reforçam os comportamentos considerados do bem e desestimulam as ações ditas antissociais, consideradas do mal. E sempre há algum tipo de punição para quem não se comporta de acordo com os valores. Por isso o menino mau virou assombração? Quis saber Fernando. É costume associar ao mal o que é desconhecido e provoca medo e insegurança. Assombrações metem medo. Por ter sido mau em vida, a história fez dele um ser sobrenatural indesejável,
e o pai se viu obrigado a quebrar o espelho para impedir sua manifestação. No fundo, a história dos gêmeos fala da luta do bem contra o mal, e de como o bem sempre acaba vencedor, ideia que é igualmente um valor de nossa sociedade. Mas também acredita-se que haja assombrações bondosas, não é, Dona Santa? É verdade, Doutor Paulo, concordou Dona Santa. Suas observações são sábias. Mas, mudando de assunto, viram como a lua está bonita? Antes de todos se recolherem para dormir, vamos um pouquinho até a varanda. Vou pedir ao Tonho e ao João para cantarem umas modinhas de viola caipira. Eles tocam e cantam lindas canções de amor. Amor de assombração? Quis saber Luísa. Amor é sempre amor, queridinha, mas vamos ver, respondeu Dona Santina, afagando os cabelos da menina. Foram todos para a varanda. A noite estava bonita e agradável. Logo juntaram-se a eles Tonho e João, trazendo viola e violão. Brincando com as crianças, eles afinaram seus instrumentos e começaram a cantar. De fato a dupla cantava muito bem, e todos se divertiram, acompanhando a cantoria, aplaudindo, pedindo bis. Até os cachorros e os gatos estavam presentes. Chula, Jati e Brotinho deitados junto da cadeira de Fernando. Michim, Mitulim e Tico dormindo na conversadeira na qual estava sentada Luísa. Quase ao final, Dona Santa disse, dirigindo-se aos cantadores. Já está ficando tarde, hora de dormir, mas para encerrar vocês podiam cantar o Romance de uma Caveira, aquela antiga moda de viola da dupla Alvarenga e Ranchinho. Ela fala de amor de assombração, como sugeriu Luísa, e é uma historinha engraçada. João tirou 2 acordes na viola, acompanhados pelo violão de Tonho, e os dois cantaram. Era 2 caveiras que se amava. E à meia-noite se encontrava. Pelo cemitério os 2 passeava. E juras de amor então trocava. Sentado os 2 em riba da lousa fria. A caveira apaixonada anssim dizia. Que pelo caveiro de amor morria. E ele de amores por ela vivia. Ao longe uma coruja cantava alegre. De ver os 2 caveiro anssim feliz. E quando se beijava em tom fúnebre. A coruja batendo as asas pedia bis. Mas um dia chegou de pé junto. O cadáver morto de um defunto. E a caveira prele se apaixonou. E o caveiro antigo abandono. O caveiro tomou uma bebedeira. E matou-se de um modo romanesco. Por causa dessa ingrata caveira. Que troco ele por um defunto muito fresco. Foi o grande sucesso da noite, e Tonho e João tiveram que repetir a valsinha mais de uma vez, com todos procurando cantar junto. Depois foram dormir. Durante a noite tiveram a impressão de ouvir um choro de mulher. Depois escutaram passos pesados arrastando-se pelos corredores. Fernando acordou assustado com o barulho de um espelho que se partia e correu para a cama do pai. Deixa eu dormir com você, papai? Só hoje, hein? Respondeu Paulo ao filho que, dos 4, sempre fora o mais indefeso, o mais introspectivo e medroso. A cama do quarto de Paulo era uma dessas camas de casal bem espaçosas, e Paulo vigiou com carinho o menino ao seu lado até que ele pegasse no sono. Dormiu em seguida, cansado mas se sentindo feliz e agradecido por ser o pai daquelas crianças. Luísa dormiu contente da vida com os 3 gatos roncando debaixo do lençol. Francisco continuou sonhando com a onça, que ele caçava com uma arapuca de pegar passarinhos, mas bem grande. Rita acordou com os ruídos e não conseguiu dormir mais. O que é que estava acontecendo ali? Quem seria a mulher cujo pranto cortava o silêncio da noite? Quem andava pelos corredores, acobertado pela escuridão? Ela queria saber.